Shalom, shalom, amados. Quando nós pensamos em adoração, o que nos vem na cabeça? Em primeira mão. Na minha veio muitas vezes dessa maneira. Hoje, com mais aprofundamento, mais maturidade, eu compreendo de outra forma. A primeira vez que a gente vê a palavra adoração na Bíblia, né? Tá lá em Gênesis 22, capítulo 22, versículo 5. Quando Deus coloca à prova Abraão, né? Para entregar o filho da promessa, aquele que ele tanto amava. E aí no versículo 4 fala o seguinte: no terceiro dia Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados, já o versículo 5, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo. E os dois foram andando juntos. Amados. Sabe por quê? Eu lendo, né, um livro muito interessante, né? Eu já até comentei aqui no devocional sobre de John Bevere, né? Um pastor de renome norte-americano. E ele nos leva através dessa leitura, né, a reflexões sobre aquilo que rouba a nossa força de nós servirmos a Deus. E uma das coisas mais graves, né, que já foi lá registrada em Gênesis, né, com o primeiro casal, é a questão da desobediência. Então a reflexão é essa, que a verdadeira adoração não é essa adoração como a gente vai na igreja e vamos cantar um louvor calmo, ou até um louvor agitado de adorar, bater palmas e tantas coisas, né, que a gente faz porque a gente sente o mover do Espírito, né? Mas a adoração, olha só, primeira vez que é citado na Bíblia. Abraão está dizendo que vai adorar a Deus. Como que Abraão vai adorar a Deus? Ele vai louvar a Deus com Isaac? Não, ele está indo sacrificar o filho. E ele dá o nome disso de adoração. Porque verdadeiramente ele está indo obedecer a Deus. Então a nossa adoração, ela é uma constância na nossa vida, sabe? E ela se manifesta, né? E eu realmente creio, porque a Bíblia está falando aqui, né? Eu vou ali adorar e volto. Então quando eu obedeço a Deus, quando eu dou o primeiro lugar da minha vida a Deus, como Abraão deu, ele entregou aquilo de mais precioso, ele desejava, ele queria, que era a promessa de Deus, que era o filho. E aí, para adorar a Deus, ele entrega o filho. Quantos de nós, né? Eu faço essa pergunta a mim mesma, né? Eu estou disposta a entregar a Deus para adorá-lo na minha vida. Isso nos leva a profundas reflexões. Não tem como não sermos levados a isso, amado. Aí veio para mim a pergunta, né? O que Deus tem me pedido para fazer? E principalmente, né, nessa questão de confiar nele, sendo capaz, como Abraão, de entregar o próprio filho ali, e que se fosse minha cabeça eu não entenderia. Eu acharia assim, não, eu tô ficando doida, não é possível. Não, eu não tô ouvindo a Deus. Ele me deu! E agora ele tá me pedindo, mas como que isso? Ou ele não me deu? Eu não devo estar ouvindo a Deus. Eu pensaria assim. Porque em meio a essa dor emocional, né, da entrega, da morte iminente do próprio filho, nós perdemos, sabe? É muito fácil perder a capacidade de lucidez para raciocinar. Pensa aí. Eu posso pensar nos momentos que eu passei, né, por determinadas coisas, eu já passei por essas questões de morte até, e, sabe? E realmente não foi fácil. Então, você ter lucidez, você ter aí a paz que transcende a compreensão humana em meio a esse cenário de perda. Mas que a mensagem é essa: adorar a Deus. O que é que ele tem nos pedido? Sabe? E aí, quando ele nos pede, pode ser de coisas assim grandes, né, profundas, que vão mexer realmente, a coisas pequeninas no nosso dia a dia. No nosso trabalho, na nossa rotina, na nossa diversão, né, na nossa hora de lazer. Eu antes de ontem, né? Hoje é quinta, na terça, né? Tem meu grupo do pedal.
E eu fui pedalar com eles e eu gosto de estar pedalando. Vocês podem ter visto vídeos meus aí, shorts, né, os reels, esses vídeos curtinhos. E eu procuro captar imagens da natureza, né? Mas quando você tá num grupo, eu tava num grupo de 17, 18 pessoas. Você para a hora que o líder do grupo para. E às vezes você tá passando, eu passo por determinadas paisagens que, poxa, aquela ali que eu quero filmar. E aí eu tava passando, né? E ali doida para poder pegar o celular, mesmo sem parar de pedalar, com uma mão guiar a bicicleta e com a outra filmar. E aí eu fiz isso. Eu fiz. E aí, né, o líder que tava, os dois líderes, um vai à frente, outro vai atrás, né? Falou, olha, cuidado, tal, tá tudo bem. Eu pedalo, acho que é a minha quinta pedal, quarto com esse grupo. E aí, na volta, né? Aí já tinha né, umas ladeirazinhas, né? E aí tinha uma imagem linda, maravilhosa. Até já postei o vídeo. E aí, o líder gritou pra mim assim, olha, guarda esse celular, menina. Desliga esse celular. E aí o outro líder falou assim, eu já falei com ela 3 vezes pra ela parar. E quando ele falou aquilo, eu fiquei tão envergonhada, mas tão envergonhada. Falei, meu Deus, eu sou uma pastora. Eu fiz a oração com um grupo para sair, para pedalar. E agora eu tô aqui. E ele tá falando que ele falou 3 vezes comigo. E eu ainda com esse celular. Nossa, Deus, eu parei a bicicleta, mas com uma vergonha. Guardei o celular. Eu já ia parar realmente. Mas eu tirei a paz deles. Imagina. Falei, Jesus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Guardei o celular, mas eu fiquei com um sentimento tão horrível, sabe? E eu falei assim, olha, pedi perdão. Falei, me perdoa ter dado esse trabalho pra vocês. Me perdoa mesmo, tá? Aí a líder falou assim, não, é porque houve um acidente aí com uma pessoa que estava pedalando conosco e foi exatamente isso aí. Ela distraiu, né? E realmente a trepidação da bicicleta, né? São bicicletas que rodam numa velocidade e são arrojadas, né? É um pedal. E ela caiu, teve que chamar até a ambulância. Mas eu fiquei tão envergonhada. E aí no final eu falei, olha, vocês me perdoem. Você falou que pediu 3 vezes para eu parar e eu nem... Aí eu comecei a analisar o meu comportamento, né? E aí eu falei, olha, como é fácil a gente desobedecer, né? Ah, mas é uma desobediência num pedal. E daí, ali, né? Eu tinha sido reconhecida como uma pastora. Eu orei e eu dar esse exemplo de desobedecer. Nossa, eu pedi perdão a eles. Mas foi difícil me perdoar. Eu tive que fazer um discurso interior. Olha, você é um ser humano, você se empolgou, você às vezes esquece da sua idade, esquece que você é pastora e vira uma adolescente. Eu falei, eu tenho que ter mais cuidado. Então, nessa de nós desobedecermos, né? Tô falando um fato aqui, né? Um momento de lazer, num momento de esporte. Mas e daí? Poderia trazer prejuízo, poderia trazer problemas sérios para eles. E se eu caísse, acontecesse uma coisa mais grave comigo? Então, era eu ali, né, comigo mesma e me esqueci. Mas não vou fazer isso mais, de jeito nenhum. Pedi perdão aos dois. Falei, poxa, você falou 3 vezes, né? Eu só tenho que te pedir perdão, sabe? Aí no final ele até falou, me despedi, ele falou, foi um prazer estar com você aqui, tá? Falei, meu Deus, eu quero voltar para mostrar para eles que eu não vou desobedecer mais. Então, é nas nossas vidas, é no dia a dia, porque ali não era só a Marisa, esportista, fazendo pedal, era uma pastora, que estava até conversando, que orou. Olha como isso ganha uma amplitude nas nossas vidas. Aonde nós estamos, nós temos que dar o testemunho, sabe? Às vezes nós podemos querer simplificar, né? Eu me autoavaliei e pensei, o que me levou, né? Era o meu desejo, a minha alegria de estar ali e tal, e eu perdi a vigilância, eu distraí. Não pensei na gravidade da coisa, né? Já tomei tombo, já bati a cabeça no chão, no capacete, doeu na hora a minha cabeça, já caí no escuro, que a lanterna estava descarregada, um pedal noturno, que eu não gosto de fazer, mas nesse dia eu fiz, foi o único que eu fiz à noite. Então eu já tomei alguns tombos, sim, já bati a cabeça, já doeu minha cabeça. E ali a gente estava bem distante, eu daria trabalho ao grupo. Então, por conta do meu prazer, do meu ego, da realização do meu desejo, eu ia prejudicar o grupo.
E assim nós fazemos, nós deixamos de adorar a Deus, né? Porque nós desobedecemos em várias circunstâncias. Às vezes nós aplaudimos o mundo para agradar, para não parecer na direção contrária, com medo da rejeição, concordamos com coisas que estão erradas. E nós sabemos, sabe, naturalmente, porque Deus colocou isso dentro de nós. Exceto algumas pessoas que já vêm perdendo isso, porque tanto faz errado, desobedece, vai perdendo a sensibilidade, o bem, o mal, aquilo que é ruim parece que é certo, e aquilo que é certo parece que é errado, e começa a confusão, né? A mente começa a ficar tribulada realmente, e é necessária aí uma ação milagrosa praticamente para que a pessoa volte, né, ali ao alinhamento. Mas geralmente é assim, quando nós queremos, né, que seja feita a nossa vontade. Então, para nós adorarmos a Deus, nós temos que estar dispostos a renunciar às nossas vontades, sabe? E ver, né, como eu falei aqui com relação ao pedal, não era a minha vida só, de jeito nenhum. Era um grupo ali que tem uma liderança, que é responsável, e não tem que abrir exceção nenhuma. É perigoso, sabe? Qualquer deslize, qualquer toquinho na estrada te joga no chão e pode te levar a uma lesão. Pode atrapalhar o divertimento de várias pessoas. Tô até aí com a blusa da bicicleta hoje, né? Vocês não vão esquecer dessa mensagem, que ela tá ilustrada. Então, amados, é isso aí. Adoração é, antes de tudo, obediência. Renúncia ao nosso ego. Não adianta nós adorarmos, nós cantarmos louvores, batermos palmas, levantarmos as nossas mãos, se não estamos dispostos a conhecer esse Deus e a obedecê-lo. Ninguém tem motivos para dizer que, eu não sabia. Deus colocou dentro de nós, sabe, essa natureza, essa essência, para nós nos sentirmos desconfortáveis e incomodados. Até uma criança, quando ela desobedece, ainda que ela não saiba as regras, a Bíblia, você vê que ela já fica escondendo, que ela fica envergonhada, porque é a natureza que Deus nos deu, amados. Antes de nós encerrarmos aqui, vai lá, compartilhe, né? Não tem problema não, a pastora, que comece por mim, né? A gente tem que falar da gente, a gente tem que ser autêntico naquilo, né? E é o primeiro exemplo que eu vi, que é muito real. Mas eu não vou negar, eu tô com muita vontade de sair com eles novamente. Amanhã, hoje, no caso, eles saíram, né? Mas foram mais distantes e eu decidi não ir, né? Era bem distante. Então, ainda não pude. Quero mostrar que eu vou ser obediente, que eu não vou mais realmente, não por causa de mim, mas por causa do meu testemunho, sabe, como cristã, como uma líder, que eu acabei, né, talvez eles nem tenham, nem sei, dado conta, mas eu dei, e é o que importa. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, ensina-nos, ó Deus, a respeito da adoração que te agrada, Deus. Que é o que o Senhor quer que está na tua palavra, Deus. Quantas vezes, Senhor, nós nos apegamos a ritos, a religiosidade, e o que é essencial, Deus, aquilo que te agrada de verdade, aquilo que tu esperas de nós, nós deixamos de cumprir, ó Pai. Porque somos levados pelos nossos desejos, porque deixamos o egoísmo ir à frente, ó Deus. Nos ensine, Senhor, nos ajude a estarmos sensíveis, ó Deus, a estarmos vigilantes, ó Pai, para que possamos dar testemunhos vivos do Teu amor, ó Pai, de que Te conhecemos, ó Deus, e de Te adorar. Te adorar é Te obedecer, seja em qualquer âmbito, ó Deus, pequeno, num lazer, num trabalho, em qualquer lugar, ó Pai. Ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.